Bom dia, Jacareí! Hoje é dia 1º de agosto, terça-feira, último dia de férias, já foi ontem, hoje todo mundo já começa a trabalhar, volta a estudar. Mantenha-se bem informado com seu telejornal matinal da TV Pública da cidade. Nesta edição, a gente vai conhecer um pouco do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Univap. E amanhã serão retomadas as sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal. Veja um balanço de como foi o primeiro semestre. Você também vai saber qual será a ordem do dia para a primeira sessão de agosto e no segundo bloco, a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, estará conosco para falar da expectativa para este segundo semestre. E agora conosco o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Rodrigo. O meu destaque é a Semana do Ciclista, que começou ontem e vai até sábado aqui em Jacareí. Alguns agentes da prefeitura vão passar por algumas ruas e avenidas, distribuindo panfletos para os ciclistas, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte. Vai acontecer até o dia 5 de agosto, durante algumas horas da manhã e à tarde. E o objetivo é que incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. Porque Jacareí é conhecido pelo uso da bicicleta, mas como tem muitas ruas estreitas e poucas ciclovias, as pessoas ainda não estão usando a bicicleta como meio de transporte, por exemplo, para vir trabalhar. Usam mais para passeio ou para exercício. Então, essa Semana do Ciclista, que vai até sábado, vai tentar incentivar esse uso da bicicleta, distribuindo panfletos e falando um pouquinho sobre a importância das ciclovias para a cidade. Mas vai incentivar a andar de bicicleta e vai também, dar diretrizes de como dirigir, de como pilotar ou... Dicas de segurança. Isso, exatamente. O que se deve usar, os equipamentos obrigatórios para se usar quando usa a bicicleta. Então vai ser, em linhas gerais, dicas de segurança e mais esse incentivo e tirar dúvidas também dos ciclistas, onde tem ciclovias aqui em Jacareí, que muita gente não sabe. Então vai ser mais ou menos sobre isso aí. Interessante falar sobre esse assunto, porque a gente até comentou aqui naquele dia que nós exibimos a matéria das ciclofaixas, como a bicicleta também, né, é um meio de transporte que precisa também respeitar o Código de Trânsito brasileiro, né? Então, provavelmente nessa semana terão orientações, né, de como será, né, segundo o Código de Trânsito brasileiro, como os ciclistas devem agir, né, muita coisa que a gente vê aí que a gente acha normal até, né, o pessoal andando na calçada, andando na contramão e tal, mas acho que o pessoal também vai orientar que tudo existe uma lei aqui em pode. Jacareí, do ex-vereador Itamar Alves, que diz que é proibido o ciclista andar na contramão de qualquer rua. Então, mas a lei não é cumprida, ninguém fiscaliza, então é mais uma oportunidade dos agentes da prefeitura explicar isso para os ciclistas da cidade, né? Legal, e vai ser até que dia? Até sábado. Até sábado, então, o pessoal vai estar aí, o pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana, alguns agentes do trânsito vão fiscalizar isso. Vão fiscalizar e vão incentivar você a andar de maneira segura, saudável e econômica aqui em Jacareí. E vamos conferir qual será a ordem do dia para a sessão ordinária de amanhã. Então tem um veto total do prefeito Isaías para um projeto da doutora Márcia Santos, do PV, que é sobre fixar a lista de medicamentos da farmácia popular. Segundo a justificativa do jurídico da prefeitura, esse projeto não pode acontecer, não pode ser realizado, porque fica sob responsabilidade da União fazer a fiscalização e fazer também o funcionamento desse projeto. Então, por isso que o prefeito vetou esse projeto da doutora Márcia, né? Certo. E o segundo projeto do vereador Valmir, do Parque Mielu, do PSDC, sobre Código de Normas e Posturas, ele quer acrescentar um parágrafo nessa lei que obriga o rebaixamento das calçadas onde houver faixa de pedestres. Esse do Código de Normas e Posturas do vereador Valmir entra em segunda discussão. Quer dizer que se for aprovado agora, sancionado pelo prefeito, já vira lei. Isso, principalmente para pessoas que são cadeirantes, né, tem algum tipo de deficiência. Muitas ruas de Jacareí não estão adaptadas ainda à faixa de pedestres com rebaixamento de calçadas, então o projeto do vereador Valmir quer incentivar isso. Certo. E vai ter também um momento de tribuna livre, Rodrigo? Vai o Gilson do Pitoresco, né, conhecido Gilson do Pitoresco, uma figura que vem sempre nas sessões da Câmara, vai falar um pouquinho sobre a relação dos vereadores com a comunidade dos bairros. Ele vai usar a tribuna livre, vai ter 15 minutos para fazer a sua explanação, vai falar sobre isso, essa importância do poder legislativo
entrar em contato sempre com a comunidade e a periferia da cidade. Certo, 23ª sessão ordinária acontece amanhã então, às 9 horas, 2 projetos. Um é de veto total do prefeito em relação à publicação de medicamentos, projeto de autoria da vereadora doutora Márcia, e é um veto total por entender que é de competência da União a publicação desses medicamentos e a fiscalização desses medicamentos, e a votação do segundo projeto, então, a segunda votação do projeto do Valmir do Parque Meia Lua, que é rebaixamento de calçadas onde tiver faixa de pedestres. Pati. Muito bem, agora mudando de assunto, vamos ver como ficarão os termômetros com a previsão da Clima Tempo. Bom, as temperaturas vão estar amenas nessa terça-feira aqui em Jacareí. O sol aparece forte e não haverá nebulosidade. A umidade relativa do ar fica em 38%, sem chances de chuva. A mínima fica em 8 graus e a máxima vai aos 25. Amanhã, tudo permanece igual, a umidade do ar segue baixa em 39%, sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 10 graus de mínima e 26 graus de máxima. Bom, não mudou tanto, né, da semana passada para essa semana. E agora é hora da gente conhecer a localização dos radares móveis aqui na nossa cidade. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Das Letras, Pensilvânia, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I e Malek Assad, e também na rua Tiradentes. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Malek Assad, Ademar Pereira de Barros e Lucas Nogueira Garcês, e também nas ruas Tiradentes e Bom Jesus. Tudo bem? Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook. Gostaria de mandar um abraço aqui para o Júnior de Faria, o Milton Kudamatsu e a Tamires Vick, que estão aqui ao vivo com a gente. Um abraço para todos vocês. E você vai conhecer o trabalho desenvolvido no CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade do Vale do Paraíba. O centro é responsável por fazer a captação da fauna aqui na região e cuida dos animais antes de devolvê-los à natureza. Acompanhe a reportagem de Tamires Vick. O CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, é um espaço localizado na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que faz a captação de animais silvestres da região que foram encontrados ou apreendidos e necessitam de cuidados específicos antes de retornarem para a natureza. O CRAS é um centro de reabilitação de animais silvestres, ele fica localizado aqui na Univap, né? E esse centro ele está nessa situação de recepção de animais silvestres, que vem das mais diferentes regiões e fontes. A bióloga e professora responsável pelo CRAS, Carla Lopes, explica quais animais ficam sob os cuidados e estudos do Centro de Reabilitação. Os animais que são geralmente encontrados na natureza, né? Então são passarinhos geralmente, são maitacas, periquitão maracanã, cachorro do mato. A gente não pode confundir o silvestre com os domésticos. Com a urbanização vivida pelo Vale do Paraíba nas últimas décadas, muitas fábricas, estradas e mesmo alguns bairros de cidades da região ficam muito próximos a áreas de Mata Atlântica. Dessa forma, não é tão difícil encontrarmos um animal silvestre em nossos caminhos. Por essa razão, é importante ressaltar que não devemos tentar acuar ou capturar os animais, mas ligar imediatamente para a Polícia Ambiental, Civil ou para os bombeiros, que farão a captação e levarão para o CRAS. O Centro de Reabilitação também recebe animais apreendidos de órgãos ambientais de fiscalização, como a Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA e a Polícia Federal. Por fim, o CRAS também recebe a entrega voluntária de pessoas que queiram doar animais silvestres. Ele pode vir por meio de doação voluntária, e quem faz a doação voluntária geralmente são os munícipes. Os animais são encontrados muitas vezes em via pública, ou está dentro de um quintal, ou fez um ninho num telhado. Por muitas vezes as pessoas, elas mesmas trazem. Então é feito um registro desses animais, ele passa por um atendimento médico veterinário e posteriormente ele vai receber os cuidados para que, se for possível, ele seja reabilitado e então reintroduzido na natureza.
Então, na verdade, quando eles chegam aqui, seja de entrega voluntária ou pela Polícia Ambiental, bombeiros, a gente tem que obrigatoriamente pegar eles para fazer uma avaliação clínica geral. Então, ver se eles estão aptos, se eles estão sadios. Fora isso, a gente faz alguns exames. Muitos animais vêm por meio de apreensões também, né, da Polícia Ambiental. Então, existem várias demandas, né? E esses animais que chegam, todos eles são identificados individualmente, são documentados. Então, todo o período que eles permanecem aqui no CRAS da Univap, eles são acompanhados até a sua reintrodução. Na verdade, os animais, normalmente, quando chegam muito doentes, a maioria acaba indo a óbito. Então, a gente tenta fazer o máximo por eles para se recuperarem. A partir do momento que eles se recuperam, a gente avalia a possibilidade deles voltarem para a natureza. Não podemos nos esquecer que os animais silvestres não invadem as cidades propositalmente, mas ao contrário, muitas de nossas construções é que tomaram espaços nos quais antes já existiam fauna e flora. Por essa razão, cabe a nós respeitar e preservar o restante da nossa Mata Atlântica, que já foi tão devastada, assim como proteger os animais que nela habitam. Verificar também que a educação ambiental é um processo contínuo. E enquanto as pessoas têm consciência, elas começam a cuidar, né, a preservar esse meio ambiente. Com isso é uma cadeia em cascata. Uma ação leva a outra e a gente consegue ter aí o resultado que a gente espera, que é de preservação do meio ambiente, para que a gente volte a ter alguma condição de equilíbrio. Muito legal, o CRAS fica na Univap de São José dos Campos. Eu não sabia disso, essa matéria foi uma novidade para mim. Apareceu o lobo-guará aqui em Jacareí, aí surgiu a ideia de fazer essa matéria toda. A Tamires não conseguiu pegar a imagem do lobo-guará, porque acho que já devolveram ele para a natureza. Mas você conheceu esse lugar pessoalmente, né, Patrícia? Sim, eu já conheci. Lá na Univap tem o Centro de Estudos da Natureza, né? E é muito interessante, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer, eu acredito que eles agendam visitas, né, para as pessoas conhecerem. Então, lá são tem muitos animais que tem lá. Sim, lá tem serpentário, borboletário, tem outros animais também que eles resgatam da natureza, como falaram na matéria, né? Tem o centro de reabilitação lá para depois inserirem eles de novo, né, na natureza. É muito, muito interessante. Legal. E é importante ressaltar que muitos desses animais, às vezes, são até aprisionados as pessoas passam e pegam eles na rua, cometendo crimes, porque isso é crime. Precisa, para ter determinados tipos de animais, precisa ter documentação, precisa saber cuidar. Então, esse lugar do CRAS, eles pegam esses animais para cuidar mesmo e depois colocar de volta no ambiente deles, né? Até mesmo esse serpentário, né, que eu comentei que tem lá dentro, muitas pessoas, elas acham, né, as serpentes, as cobras, e a primeira reação é matar ou fazer alguma, não sei, devolver para a natureza, né? Mas é muito importante levar ao serpentário esses animais para que eles sejam tratados com devido cuidado também. É muito legal isso que o Rodrigo falou. Você vê um animal, vê uma arara, vê um macaco por aí, não sai caçando ele, levando para casa. Nossa, que legal, agora tem um bichinho de estimação diferente, um bichinho exótico, mas levem para o CRAS, que fica lá no Urbanova, na Univap de São José dos Campos, para que ele seja devidamente tratado e ele vai ser devidamente reinserido na natureza. Então tem todo esse valor. O lobo-guará foi achado, foi levado para lá, foi tratado, foi devolvido. É uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo, porque achar um lobo-guará vivo é uma boa notícia, mas saber que ele foi encontrado por causa do nosso desenvolvimento civilizatório aqui, ele estava fugindo de algum lugar, estava acuado, ao mesmo tempo é uma notícia triste. Mas se você encontrar um animal, leve ali para o CRAS, procure informações para que esse animal seja reintroduzido, tratado, bem cuidado e reintroduzido para a natureza. Eu quero deixar aqui um abraço para o Milton Kudamatsu. O Milton diz o seguinte: a gente estava falando dos ciclistas, o Rodrigo trouxe a informação dos ciclistas. Muitos ciclistas ainda desconhecem as normas e colocam em risco a vida deles com envolvimento em eventuais acidentes. O trabalho de conscientização é fundamental. Ele é conselheiro do Conselho de Segurança de Jacareí, o CONSEG. Então, realmente, você que é ciclista, não basta pegar a bicicleta e ir saindo por aí dirigindo a sua bicicleta, mas é importante conhecer as normas de trânsito para a sua segurança e para a segurança de todos os outros cidadãos. Um abraço aqui para todo mundo que nos acompanha pelo Facebook. A gente vai entrar agora no intervalo, porque depois a gente vai ter uma longa entrevista com a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano. Depois do intervalo, a gente recebe ela por aqui, a Lucimar Ponciano, que é do PSDB, presidente da Câmara. Voltamos já.
Bom Dia Jacareí está de volta e está aqui conosco a presidente do Poder Legislativo de Jacareí, vereadora Lucimar Ponciano. Bom dia, vereadora. Bom dia a todos da TV Câmara e bom dia a todos os que estão nos assistindo e nos acompanhando, né? Presidente, faz pra gente um balanço do que foi o primeiro semestre, quais foram as maiores dificuldades, os maiores desafios, a adaptação a todo esse processo aqui legislativo que a gente tem e quais são as suas perspectivas para o segundo semestre agora. Então, esse primeiro semestre foi uma experiência de conhecimento, né? A gente conhecer como funciona toda a Câmara Municipal, a gente também tem uma devolutiva do cidadão, do que ele espera, qual que é o desejo dele, do papel do vereador. E assim, a gente viu que a proximidade da comunidade dentro da Câmara também tem aumentado, por conta dos vereadores ser bem de comunidade, ter um engajamento com a sociedade. Então a gente vê que muita visita e cobrança também do cidadão, acho que tem que cobrar mesmo, seu direito está cobrando. E também a questão dos projetos, essa experiência de 6 meses. E agora, no segundo semestre, já é um tempo da gente ver o que a gente pode estar contribuindo melhor. Porque esse primeiro 6 meses foi de conhecer mesmo, né? Conhecer, ver aonde que eu posso estar fazendo um corte, onde que a gente vai fazer economia, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode estar mais presente na comunidade, como que a gente pode responder aos anseios do cidadão jacariense. Então, o segundo semestre é esse o pensamento, né? De deixar mesmo a marca dessa nova gestão 2017. Presidente, e como é que é ser vereadora, que a senhora tem que ser vereadora, tem que atuar nos bairros, sair por aí, formular as leis, e ao mesmo tempo ser presidente da Câmara, que tem toda a gestão dessa estrutura aqui, decidir o que vai entrar na ordem do dia ou não, como que é isso? Sem dúvida nenhuma é trabalho dobrado, né? Tem que se desdobrar bastante, porque, por exemplo, se acontece, tem que assinar um documento importante que na questão de pagamento de fornecedor, eu tenho que estar presente. Então, obrigatoriamente, eu tenho que estar um tempo maior dentro da Câmara Municipal, mas também eu não posso esquecer o meu papel de vereadora, que é estar junto, acompanhando as comunidades, visitando os bairros, aproximando com a Associação dos Moradores. Então, tem que se desdobrar em 2. Além do que também, como a terceira autoridade do município, estar presente também nos eventos, né? Então, a gente não tem folga, não tem recesso, não tem descanso. Essa é a consequência. O presidente da Câmara não tem recesso, não tem, né? é a consequência, mas é a missão que a gente assumiu e tem que fazer bem feito, né? Fazer o que é possível e bem consciente, então, e com muita responsabilidade. E eu costumo falar assim, que eu durmo com a minha consciência e faço as coisas com muita responsabilidade, porque daí você erra menos, né? Muito bem. Bom, então, agora vamos conferir, né, um balanço de como que foi o primeiro semestre da Câmara de Jacareí, né? Tem a matéria do balanço também, né? Nas 22 sessões ordinárias do primeiro semestre, de 1º de fevereiro a 28 de junho, os 13 vereadores da Câmara de Jacareí, junto com o Executivo, protocolaram 116 processos na Secretaria Legislativa da Casa. Destes, 65 processos foram levados para votação em plenário. A presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, fala sobre essa produtividade. Eu vejo com responsabilidade dos vereadores, visto que vários projetos foram no campo de trabalho de cada vereador. A gente viu que o da saúde deu um salto. Para o secretário-diretor legislativo, o número foi atípico por questões de reestruturação. Quanto ao número de projetos e trabalhos apresentados nesse primeiro semestre pelos vereadores, ele foi bastante significativo, demonstrando que a vereança está empenhada em realizar a sua missão da melhor maneira possível. Já no tocante aos projetos encaminhados a esta casa pelo prefeito municipal, houve uma certa atipicidade em decorrência da remodelação que ele teve de fazer na estrutura administrativa do Executivo Municipal. Por isso, o número de projetos vindos do Executivo para cá foi um tanto mais alto do que costuma-se ser no início das legislaturas. Nos projetos aprovados, 6 foram relacionados à área da saúde.
Além deles, também foram apresentadas 5 frentes parlamentares em defesa de áreas como comércio, idosos, animais, meio ambiente e políticas públicas. Veio também, junto com os projetos, as frentes de trabalho de cada vereador, envolver a população da cidade na política de Jacareí. Eu acho que isso é importante. Isso também é um sinônimo de compromisso do vereador com a população. Cada frente construída é um trabalho, é a maior dedicação a essa política, né? Na verdade, a frente parlamentar, ela visa produzir políticas públicas através do quê? Através de seminários, através do estudo da legislação municipal. Nós vamos fazer um estudo de toda a legislação que envolve o idoso para que a gente possa modernizar essa legislação. É uma frente, como você bem lembrou, suprapartidária. Então temos também o vereador Abner de Madureira, o Juarez Araújo e também a Márcia que compõe essa frente, para que a gente possa fazer uma união de esforços e ajudar o idoso do nosso município. Destes 65 projetos levados para plenário no primeiro semestre, 36 foram de autoria do Executivo e a maioria foi aprovada. O número de projetos do Executivo foram pela questão da reorganização das secretarias públicas. Aqui também nós tivemos 13 processos de resolução, que é para organizar questões administrativas. Então, eu vejo como um positivo esse primeiro semestre na Câmara Municipal de Jacareí. Na verdade, quando se fala em oposição, não é uma oposição contra a cidade, é uma oposição a favor da cidade. Quando os projetos que são encaminhados pelo Poder Executivo têm a legalidade, quando o projeto atende o interesse público, não há nenhuma razão para que eu possa votar contra. Mas antes de virar lei, um projeto percorre um longo caminho, desde a elaboração no gabinete do vereador, protocolo na Secretaria Legislativa e da Secretaria Jurídica, passagem pelas comissões até chegar à ordem do dia, que é definida pela presidente. Depois que passou positivamente pela comissão e pelo jurídico da casa, aí então fica ao critério da presidência colocar na ordem do dia os projetos. E a gente entende também que tem vários projetos ainda para ser analisados pelas comissões, que estão aguardando o prazo. E também a gente tirou na casa, entre todos os vereadores, que o vereador que vai indicar a data, né, ou o período que o projeto possa estar em discussão, né, na sessão ordinária. Então, além dos projetos de lei, na Secretaria Legislativa também foram protocolados 1.181 indicações, 337 moções, 228 requerimentos e 38 pedidos de informações. E para o segundo semestre, os vereadores apontam qual será o posicionamento. Meu posicionamento vai ser continuar sendo firme, né? Tenho aqui cobrado muito a questão da educação, os uniformes escolares não foram entregues até hoje. As crianças estão frequentando a aula, ainda mais nesse período de inverno, sem um agasalho adequado, sem estarem totalmente uniformizadas. Isso é ruim porque prejudica a qualidade da educação. Política para mim é uma coisa muito séria, então eu vou analisar sempre. E a gente às vezes a gente analisa pelo fato que seria pela Constituição e outras vezes pelo mérito do projeto. Então, às vezes, há discordância, e isso faz parte do campo da política, né? Essa discordância não é de forma negativa, mas de forma construtiva, é de acordo com o consenso, de acordo com a ética e valores da gente. Então, é tudo bem pesado. Bom, como a gente conferiu agora na matéria do balanço, esse semestre ele foi marcado, né, pelas frentes parlamentares, populares, também pelo número de audiências públicas que tivemos aqui, né? Qual que é a importância, né, dessa participação popular? A importância, eu acho que é para o cidadão ter mais consciência do papel dele também dentro da política, né? Que as audiências, o reflexo dela é produzir ações voltadas para a política pública, enfim. Então, e essas frentes parlamentar ou popular, porque tem diferença. A parlamentar, o vereador que vai coordenar, que vai puxar essa frente. A popular, ela chama os atores envolvidos na questão, né? Que nem, por exemplo, a frente popular do meio ambiente e do trabalho. Por que isso? Porque ela quer construir as ações, direcionar as ações e também cobrar atitudes junto com
os atores envolvidos, né? A gente tem muitas pessoas que precisam se envolver na questão do meio ambiente, então por isso que a gente foi popular. E a parlamentar, eles vão olhar bastante a legislação e vão estar puxando, trazendo para dentro da Câmara. E a importância da frente que ela chama as audiências públicas, que é o quê? Chamando a população para dentro, para discutir política dentro da Câmara Municipal e com seriedade. Então, vai ter a base na lei estadual, federal, na Constituição, na lei orgânica do município. Vai ter também contribuição. Eu acho que essas frentes também, ela vai ser de grande contribuição para formar o plano anual do município. Né, trazer ações não para 1 ano, 2 anos, mas umas ações que tenham ações permanentes, ações planejadas. Então, por isso que é importante. E é importante que a população compareça nas audiências quando são chamados, convidados a participarem, porque também é uma forma de você se aproximar da política. Porque a política não é só olhar o político, e hoje, infelizmente, a gente vê o político só nessa forma corrupta que nós estamos vendo no nosso Brasil. E temos que olhar o nosso município e entender que política é coisa séria, né? Então, essas audiências públicas eu entendo sendo muito produtivas e assim, é a luta que o vereador está chamando para que ele possa contribuir e melhorar a sociedade, melhorar a cidade de Jacareí. Presidente, agora eu queria falar sobre as sessões solenes. De 10 anos para cá, o número de sessões solenes praticamente duplicou. É importante dizer que as sessões solenes são decretos legislativos que foram aprovados pela Casa. Então, agora caiu no seu colo um monte de sessão solene, mas tudo isso foi sendo aprovado no decorrer de muitos anos para cá. Qual que é a importância das sessões solenes? Eu penso que a gente tem que olhar as coisas com muita maturidade, né? Enquanto presidente da Câmara, eu entendo que eu não tenho, mesmo tendo essa autoridade, da minha parte, eu penso que eu não teria essa iniciativa de cancelar as sessões solenes, alguma coisa, porque, como você falou, foi decreto, foi lei, foi aprovado pelos vereadores. E, assim, agora tem umas comemorações ali que, socialmente falando, politicamente falando, não teriam esse motivo, né? Então, a gente não pode banalizar a importância da política, a importância da vida humana que retrata a política. Então, essas sessões solenes, como elas já existem, foram aprovadas, algumas bem merecidas, homenagear pessoas que se destacam no ramo profissional, no dia a dia, na contribuição com algo positivo para a sociedade, merece ser homenageado mesmo. Mas por conta de contenção de despesas, dos gastos que tem, nós estamos fazendo um estudo, como eu falei, esses primeiros 6 meses foi um tempo de estudo, de conhecimento. Então, o que nós enxergamos nas sessões solenes? Há um número exagerado? Não sei se é exagerado, porque foi aprovado pelos vereadores que representam a população. E a tendência pode até aumentar, porque nós também temos os projetos de homenagear, de valorizar a contribuição da pessoa na sociedade. A gente vai juntar as sessões solenes afins, que nem quando se fala de profissional, a gente tem que homenagear o bombeiro, polícia militar, professores, né? O IDEB, por exemplo, né, que a gente nomeia as escolas que conseguiram atender o índice de conhecimento, desenvolvimento de ensino no Brasil, merece ser homenageado, merece ser reconhecido, mas não precisa ter 2 etapas diferentes, né? Poderia ser uma sessão solene que a gente pudesse apresentar para a população as cidades que teve uma direção que alcançou esse índice, né? Porque é um desafio, é um compromisso chegar nesse índice. Então tem muitas sessões solenes do líder religioso, do líder comunitário, né? Então tem muitas das coisas assim que é o vereador que escolhe, mas tem sessão solene que não é o vereador que escolhe. Então todos esses decretos têm que ser bem estudados, porque se tiver prazo lá, nós vamos ter que mexer no regimento interno. E a ideia é, as que forem homenagem ao cidadão jacariense, ao profissional, a uma instituição, que ela possa acontecer na sessão ordinária. Porque dali a gente já vai ter uma equipe toda de plantão para trabalhar na sessão ordinária. Então a gente vai estar canalizando as sessões, essas homenagens para essa sessão ordinária. E só quando for indicação dos 13 vereadores, também a gente vai estar tentando juntar 2, 3 sessões solenes em uma só, porque tem coisas afins.
Agora, deixar de fazer, eu acho que é muito complicado, porque se ela foi colocada é porque mereceu, de relevância para a sociedade. Agora, não é tipo dia da pizza, dia do carrinho do rolemã, nada contra, né? Mas a gente não tem essa cultura na cidade. Mas se a lei foi apresentada, foi votada, ela tem que ser, ela está no arquivo da Câmara, mas assim, essas questões de homenagear as pessoas que se destacam no município, acho que tem que manter sim. E a tendência pode até aumentar esse número, porque a gente fica vendo aí alguns profissionais que não foram lembrados ainda e que não pode ficar no anonimato. Existe algum projeto de aglutinar essas sessões solenes? Por exemplo, tem sessões que são muito parecidas, como, por exemplo, o trabalhador destaque com o comércio nota 10, assim, ou homenagem ao professor com o IDEB, né, as escolas que se destacaram no IDEB. Existe algum projeto de aglutinar e sintetizar as sessões solenes em menos sessões e homenagear todo mundo? Então, é esse estudo que nós estamos fazendo, de integração. Então, a gente vai pegar umas, duas, até 3 sessões solenes que tenham questões afins, que nem você colocou do profissional. Vai juntar tudo. Então, não vai ficar separado. Só que a gente tem que olhar o que está no decreto. Então, o decreto vai ser referência para a gente. Porque se um decreto estiver falando tem que acontecer em tal dia, porque é comemoração nível nacional, nós vamos ter que fazer um estudo. Então, não é bem fácil por conta disso, né? E também a gente não pode ficar complementar a lei, não excluir a lei. Então tem que ter esse olhar bem feito. Mas nós estamos fazendo isso junto com a Secretaria de Comunicação da Casa, com a Secretaria de Jurídica e com a Secretaria de Legislativo também. Então a gente está pegando essas ideias, olhando bem e depois propor essa mudança no regimento para aprovação dos vereadores, né? Os vereadores também, eles têm que aprovar essa nossa sugestão de mudança, de juntar, essa junção, né, das sessões solenes. Existem algumas críticas em relação aos custos das sessões solenes, que são muitas sessões e dariam muito custo para o Legislativo. Tem alguma, da sua parte da presidência, alguma justificativa em relação aos custos? Porque a gente sabe que, por exemplo, uma alegação muito grande da mídia local é que o custo, por exemplo, de quem faz a TV Câmara seria um custo muito alto, mas já tem um custo fixo, né? E tem o pessoal da Câmara que também já tem um custo fixo com relação a isso, independente de serem 10 sessões ou serem 50. Então é bom esclarecer para o cidadão que, por exemplo, a transmissão ao vivo, que nós estamos fazendo aqui, é um contrato que nós temos com a TV, né, de horas por mês. Então, essas programações, sessões solenes, elas já são contabilizadas. Então, nós não pagamos a extra para a contratação da TV Câmara. E quanto aos servidores que acompanham, que ficam na sessão solene, são os servidores que compõem a comissão de cerimonial da Câmara Municipal, que essa comissão, ela foi nomeada não só para dar atenção para as sessões solenes, mas também para acompanhar todos os eventos, né, as cerimônias que acontecem na sessão, na Câmara Municipal. Então já existe uma equipe para isso, né? Então a gente não está criando, né? Então, e às vezes quando precisa de um funcionário extra, eles trabalham e depois tiram hora em descanso. Então não existe assim um exagero em pagar. Embora a gente está cumprindo a lei, embora, como eu falei, essas pessoas que são homenageadas, elas merecem esse reconhecimento pela sociedade, pelo destaque que elas estão proporcionando no município de Jacareí. Então eu não vejo isso como algo de exagero, pelo menos em questão de valor não há, porque já é programado a sessão solenes, já é organizado junto ao setor de comunicação da casa e também a gente acompanha tudo isso, né? Bom, vamos dar uma pausa agora para falar sobre um concurso de desenho e redação chamado Todo Dia é Dia de Cidadania, que vai premiar alunos da rede pública, promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Saiba mais detalhes com Daniela Santos.
Jacareí está estimulando alunos e escolas a participarem do 9º concurso de redação e desenho, cujo tema deste ano é Todo Dia é Dia de Cidadania. Ele é promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Então, para saber mais informações, a gente conversa com o secretário adjunto de governo aqui de Jacareí, Wilson Mendes. Tudo bem, Wilson? Primeiramente, todo mundo pode participar, sendo de escolas públicas particulares, ou tem uma pré-seleção? Na verdade, ele é aberto para todas as escolas, né? Mas como prefeitura nós estamos incentivando principalmente nas redes municipais de ensino e todos os alunos podem participar desde a primeira até o ensino da primeira série, até o 9º do ensino fundamental e também no ensino médio. Também vão participar o EJA e a escola também vai ter um projeto que é de mobilização que também vai poder participar em nome da escola. Então serão diversas categorias e uma categoria de escolas também para participarem. E são 14 categorias ao todo, né? E com relação aos prêmios, como que vai ser? Vão ser os alunos, as escolas, os professores orientadores que vão receber? Então, o prêmio tem para ambos, né? O aluno que foi escolhido, na verdade, eles vão fazer um concurso já internamente em cada escola e desse concurso eles vão enviar para a CGU, que daí vai escolher entre os 3 melhores de cada categoria das 14 que você mencionou, né? Tanto o aluno que foi escolhido, também o professor que orientou vai receber. E a escola, se ela ganhar o prêmio de mobilização, que é a mobilização pela cidadania, ela também recebe um computador, né? E os alunos e o professor um tablet. Tá certo. E para quem tiver alguma dúvida de como se inscrever, quer tirar alguma dúvida sobre esse programa, tem algum telefone ou algum site que possa estar entrando em contato? Tem o portal da CGU e na rede municipal os professores já vão ser orientados, porque o mês que vem, que é o mês de agosto, eles voltando das férias, vai ser o mês da cidadania na educação. Então vai ser diversas ações estimulando a cidadania. Isso só foi possível através da nossa parceria aqui com a Diretoria de Transparência e a CGU, a gente está trazendo isso em primeira mão para o município de Jacareí. A gente tem diversas outras atividades, né, planejadas aí para o final do ano, de incentivar a cidadania nas pessoas, né? Não só as crianças e também os jovens, mas também os adultos. E essa faz parte dela, uma das partes do nosso plano. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 30 de setembro e quem quiser fazer mais essas inscrições pode ser no portalzinho da Criança Cidadã que está aparecendo aqui no seu vídeo. E o resultado vai sair no dia 30 de novembro. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E agora, continuando com a Daniela Santos, está na hora de saber as novidades do esporte. Oi, tudo bem? Tá começando mais uma agenda esportiva. No fim de semana, teve mais uma rodada do torneio Jacarezão de Futebol 2017. O Esporte Clube Pitoresco venceu o União Paraíso por 1-0. Vila Garcia venceu o Jardim das Indústrias por 2-1. E o Parque Meia Lua e o Esporte Clube Cantareira fizeram um jogão. E o Meia Lua se deu melhor, vencendo por 5-2. Por fim, a Associação Atlética Colônia venceu o Real Esporte Clube pelo placar de 4-2. No tênis de mesa, a equipe de Jacareí foi para Caraguatatuba no último fim de semana para a disputa da 4ª etapa do ranking da Liga Vale Paraibana da modalidade e desempenharam um bom papel. Na categoria adulta, a Nathalie Duarte, de 16 anos, foi vice-campeã do torneio, sendo derrotada pela joseense Sara Vicentim por 3-2. Na categoria veteranos, o Valdemir Rodrigues conquistou o ouro. Já no pré-mirim, o André Andrade também trouxe uma medalha de ouro para a cidade. Parabéns pela participação e pelo empenho de toda a equipe. E sem jogos oficiais por um tempo, o time de handebol feminino da cidade está aproveitando para acertar os treinos e enfrentar o Santo André pela Copa Paulista no dia 5 de agosto. O jogo vai ser fora de casa. No rugby, as equipes estão aproveitando os últimos dias de folga para acertar a equipe para as próximas partidas. No sábado, já tem rodada do Super 8, que é o Campeonato Brasileiro de Rugby, contra o Pasteur, lá na capital paulista. Vale lembrar que o Jacareí lidera a competição com 14 pontos e está com 100% de aproveitamento. Tá indo muito bem a equipe. No Taekwondo, o fim de semana foi recheado de exames nas faixas preta e colorida. No teste para as faixas coloridas, o Rodinei Saraiva, que é o técnico da Seleção Brasileira Júnior, estava por lá. Quanto às competições, entre os dias 26 e 31 de agosto, a atleta Sofia Cardoso vai representar Jacareí no Pan-Americano de Taekwondo, lá na Costa Rica. Boa sorte para Sofia! E esta semana está sendo de treinamento intenso para atletas do judô.
No fim de semana, haverá 2 competições simultaneamente. Uma vai ser aqui na nossa vizinha Santa Branca, onde 30 atletas vão participar do Campeonato Regional de Judô, que garante vaga para o Campeonato Estadual do interior de São Paulo, para aqueles que mais se destacarem. E ao mesmo tempo, 10 atletas estarão em São Paulo para a Copa São Paulo de Futebol Clube de Judô, lá no estádio do Morumbi. E a Agenda Esportiva fica por aqui. Ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau! E vamos conferir as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Bom, hoje o PAT oferece uma vaga para pessoa com deficiência para auxiliar administrativo, uma outra vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para auxiliar de limpeza para pessoa com deficiência, 10 vagas para carregador de armazém, 2 vagas para mecânico de empilhadeira, 4 vagas para operador de empilhadeira para pessoas com deficiência e 2 vagas para vendedor interno. Lembrando que o PAT fica no Atende Bem, na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro. E você pode comparecer lá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bem, a gente continua aqui com a nossa entrevista com a vereadora, que é presidente da Câmara, a Lucimar Ponciano. Presidente, agora a pergunta que não quer calar, que é com relação à licitação da TV Câmara, o pregão que vai ser dia 11 aí. Foi publicado na sexta-feira agora a licitação que vai permitir que as empresas que queiram prestar serviço aqui para a TV Câmara, elas se candidatem, concorram ao pregão. Esse pregão, ele vai ter uma diminuição a licitação vai ter uma diminuição de horas para que os custos se encaixem também nos custos que a Câmara pode pagar. Então, seriam R$1.920.000 anuais, que eu acho que é o maior contrato da Câmara, o que tem mais gastos, e as horas que são, hoje a TV Câmara presta 2.600 horas mensais de conteúdo próprio, vai diminuir para 2.000 horas. A pergunta que eu faço, que eu acho que o Marcelo Ataíde, que é nosso telespectador, também está fazendo, é se essa diminuição de horas não vai acarretar numa queda da qualidade da programação da TV. Primeiramente, é bom esclarecer para a população de Jacareí, como você falou, o contrato com a TV Câmara é o gasto em contratos maior que nós temos hoje. E nós temos um orçamento. E para a questão, como a Câmara economiza, o que ela economiza fica para a Prefeitura utilizar de atendimento à população. Então, para o orçamento de 2018, nós vamos manter o mesmo orçamento de 2017. E está vencendo o contrato com a TV Câmara. Hoje a gente tem o trabalho prestado pela empresa Costa Norte. E a gente vê que tem programação, tem um conteúdo, os técnicos, agrada bastante. E a TV pública hoje, ela é uma ferramenta de transparência. Hoje é muito cobrado isso do poder público, a transparência, como que está sendo investido o dinheiro gasto que é do imposto de cada cidadão, de cada trabalhador. Então a gente tem que zelar por isso. E como vence o contrato esse ano, nós temos que abrir então a licitação. E a licitação nós vamos fazer em forma de pregão. Por quê? É mais vantajoso para o setor público hoje usar essa modalidade. Porque ela começa como se fosse um leilão, né? Primeiro para abrir uma licitação, é bom a gente esclarecer que a gente apresenta o edital. O edital, ele consta o quê? Ele consta todas as responsabilidades, tanto da contratada quanto de quem está contratando. E ali também é descrito tudo o que ela vai ter que cumprir. Então, na licitação, tem que ser bem transparente, bem clara, bem séria, né? Então, foi isso que nós pensamos. Por isso que se a gente fosse acompanhar o aumento de mercado e mantivéssemos esse mesmo contrato, a gente iria pagar no mínimo quase 3 milhões anual com a TV Câmara. E como eu falei, nós temos o compromisso de fazer uma economia por conta de colaborar com a política pública que atende a população.
E também a gente vê que como a TV Câmara, nós contratamos, esse contrato contrata a equipe técnica para executar o trabalho. Mas o equipamento, que hoje a gente sabe, para manter um equipamento funcionando, e esses equipamentos de tecnologia são equipamentos que a gente gasta muito na manutenção. E isso é responsabilidade da Câmara fazer. Então a gente tem que pesar o contrato da mão de obra do pessoal e também pesar a manutenção dos equipamentos, porque não adianta nada eu ter excelentes profissionais e não dar o equipamento para que a imagem chegue até a sua casa com qualidade, com que eles vão fazer entrevista ao vivo, fazer programas e não seja de qualidade. Então a gente tem que pesar essas duas questões, né? A questão do pessoal e a questão dos equipamentos, né? Do que são material de trabalho. Então, diante disso, então não teve muita opção, nós tivemos que fazer economia no número de horas de produção. Mas isso a gente já discutiu bastante, a gente confia. E também, como eu falei, o edital ele dita as regras. Então, a empresa que for vencedora no dia 11 de agosto, ela vai cumprir e a gente vai acompanhar, né, todos os itens do edital. Então pode ficar tranquilo, porque a gente também tem que zelar por esse trabalho, porque afinal, a TV Câmara de Jacareí, ela completou 9 anos, ela é uma das TV públicas de qualidade, de referência para o estado de São Paulo, até mesmo para o Brasil. É bom que Jacareí saiba disso, que ele tem um equipamento, uma TV pública de referência a nível nacional, a nível estadual, para todo mundo, né? Então a gente... E é um equipamento de transparência. Muitas vezes as pessoas querem saber o que os vereadores estão fazendo, o que a prefeitura está fazendo, como que está a nossa cidade. O canal é a TV Câmara, né? Então a gente vê que é uma TV hoje, já é digital, então a gente tem as licenças, está tudo organizado. E a gente vai continuar investindo na TV, porque é uma forma de chegar as informações até a casa da população, né? Então, e a gente fez uma economia por conta disso, não teve jeito, né, de manter, né? A tendência era aumentar, e também uma coisa que é bom esclarecer para a população, que a TV Câmara, uma TV pública, ela não tem a mesma função, a mesma missão que uma TV normal da sua casa. A função da TV Câmara, ela dá transparência do que está sendo feito no Poder Legislativo, no Poder Executivo e também o que está acontecendo na nossa cidade. Então é uma TV, ela é informativa e também que é para contribuir com o seu dia a dia, né? Então é importante para a gente ter isso, saber como está andando a nossa cidade. Eu quero destacar aqui as palavras da presidente. A TV Câmara não é uma TV comercial, mas é uma TV que visa dar transparência, primeira coisa, do Poder Legislativo e dos outros poderes também, prestação de serviço e cidadania. Agora, uma novidade, presidente, dessa licitação é que vai estar incluído no contrato uma pessoa que possa traduzir para Libras o conteúdo da TV Câmara. Então, esse item nós colocamos aí, primeiro que é para atender a legislação, e também a gente tem que dar o exemplo de inclusão, porque nós nunca, a marca que a gente quer deixar nessa legislatura é que a Câmara é a casa do povo. E tem que lembrar que a pessoa com deficiência também é povo, né? Então a gente está vendo que isso já acontece em vários sistemas de televisão e hoje a gente vê que não acontece. Então aqui nós temos que dar o exemplo de inclusão. Então a gente colocando no contrato esse intérprete de Libras é para incluir as pessoas, né, com deficiência auditivas, né, para que possam também acompanhar, porque também ela tem direito de opinar e de participar da política da cidade. Certo. Você tem alguma pergunta mais, Paty? Não, nenhuma pergunta. Só para encerrar mesmo, né, o João Paulo Machado, ele perguntou no Facebook para a presidente, né, qual é o principal projeto que a vereadora quer deixar como marca do seu mandato como a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal de Jacareí? Então, é deixar que primeira coisa, quebrar qualquer tipo de pensamento que mulher é sexo frágil. Não existe isso mais, né? Acho que nós estamos aqui para fazer as coisas com muita seriedade, responsabilidade, muito afinco. Então, a gente está aqui na Câmara, não criamos porque já existia a Procuradoria da Mulher. Então, a gente está
estudando, tem 3 vereadoras, né? Então a gente vai, como eu falei, esses 6 meses foi de estudo, agora a gente vai começar a ação, né? E a gente sabe que no nosso município precisa intensificar as políticas para as mulheres, organizar um tratamento para as mulheres, não só de proteção, mas também de prevenção. Então, enquanto mulher, a gente precisa ter essa visão, né? E também essa visão de que não é divisão, mulher e homem, mas é divisão de unir pensamentos, de integração e fazer valer o papel que nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui representando a população de Jacareí. Então, e também a gente tem uma missão de mostrar que nós somos políticos diferentes desses políticos que estão sujando a imagem de representar o povo que tanto trabalha, que é, na verdade, o patrão de todos os cargos públicos, desde o presidente ao vereador, ao funcionário que serve café numa prefeitura, numa câmara. Quem que é chefe de todo mundo é o povo. Então a gente tem que respeitar isso, né, e trabalhar com muita responsabilidade. Certo, o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Agradecemos a nossa convidada. Vereadora, a senhora tem alguma consideração final, seus contatos? Então, meu contato está aberto para receber a população. O Gabinete da Presidência, o telefone é o 3955-2204. O WhatsApp também, o celular é o 97658696, sou eu mesmo que atendo, eu mesmo que dou a desevolutiva. Às vezes demora um pouco, mas a resposta sempre chega. E aproveitar o ensejo, estar aqui presente, dia 22 de agosto, no auditório da Câmara, nós estaremos reunindo as pessoas que queiram compor a Frente Parlamentar do Meio Ambiente e ao Trabalho, né? Então, quem tem luta, quem quer colaborar, então seja bem-vindo no dia 22 de agosto, no auditório da Câmara, para essa discussão, né? Essa composição da Frente Popular do Meio Ambiente. Então tá aí o convite feito, dia 22 de agosto, já temos um horário marcado? 19 horas. 19 horas, quem quiser participar aqui da Frente Popular em Defesa do Meio Ambiente vai ser aqui na Câmara e são todos convidados. Ao meio-dia e às 11 da noite tem reprise do Bom Dia Jacareí. Reveja as reportagens e os nossos programas no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e compartilhe os nossos programas no Facebook da TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe ainda todas as informações do Poder Legislativo Municipal no site jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, tem o programa TV Câmara Entrevista. O tema é a depressão. E a convidada é a psicóloga Raquel Brandão e convida a todos a assistir. Bom dia, eu sou Raquel Brandão, psicóloga. Bom dia, eu sou Davi Souza Lima, médico psiquiatra. Hoje nós falaremos sobre depressão. E depressão é uma doença que acomete muita gente e a gente convida vocês para assistir o programa hoje à noite. Esperamos vocês! E amanhã retornam as sessões ordinárias, a 23ª sessão ordinária, e você pode acompanhar a partir das 9 da manhã. Um pouco antes tem o programa Pré-Pauta ao vivo do plenário da Câmara, com a exposição dos processos que estão na ordem do dia. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira, também às 9 horas. Nós temos um encontro marcado, quinta-feira, 9 horas. Eu te espero lá.